ITU 23, parte final. 5.2.6 Fio energizado sobre um veículo com vítimas inconscientes ou feridas. Riscos de explosão. Esse é o pior cenário, quando os ocupantes estão feridos ou inconscientes dentro do automóvel em chamas e apresentando o risco de explosão, não sendo possível a movimentação do veículo. O Manual Electrical Safety and On-Book for Emergency Responders norteia os procedimentos a serem adotados para a retirada do fio sobre o automóvel. Primeiro passo, verificar a tensão presente se o solo não está úmido. Segundo passo, realizar a abordagem a 0,66 metros de distância do veículo. Terceiro passo, usar luvas adequadas ao isolamento da rede elétrica e um bastão isolante de 0,66 metros para remoção do cabo elétrico, bem como botas com isolamento adequado, ou seja, botas que não contenham bicos de ferro ou outros acessórios que possam conduzir eletricidade. Quarto passo, com firmeza pegue a linha de energia e leve para longe do veículo. Quinto passo, uma vez com a distância de segurança 0,66 metros do veículo, abaixe o bastão com a linha de energia. Sexto passo, retire a vítima do veículo. Sétimo passo, entre em contato com a concessionária local para reestabelecer o fornecimento de energia na região. Esses passos são utilizados conforme a figura 12. Figura 12 Movimentação da linha de energia. Tradução do elaborador. Sistemas elétricos de potência SEP são um conjunto de todas as instalações e equipamentos até a medição de energia, que englobam a geração, transmissão e distribuição, sendo ligados eletricamente entre si, conforme a figura 13. Figura 13, Sistema elétrico de potência. Os SEP podem ser caracterizados como sistemas com o objetivo de fornecer energia elétrica com qualidade e no instante em que é solicitada tanto a grandes como a pequenos consumidores. São subdivididos em três grandes blocos. A geração, responsável pela produção da energia elétrica, formado por centrais elétricas que convertem alguma forma de energia, cinética, calor, entre outros, em energia elétrica. B. Transmissão, responsável pelo transporte da energia elétrica dos centros de geração aos de consumo, formado por linhas de transmissão, transformadores, entre outros. C. Distribuição, realiza a distribuição da energia elétrica recebida do sistema de transmissão aos consumidores finais. Vasconcelos, 2017. 6.1 Redes e linhas de distribuição de energia elétrica. Conjunto de estruturas, condutores e equipamentos elétricos, aéreos ou subterrâneos, utilizados para a distribuição da energia elétrica, operando em baixa, média e ou alta tensão de distribuição. Geralmente, as linhas são circuitos radiais e as redes são circuitos malhados ou interligados. 6.1.1 Linhas de transmissão. As linhas de transmissão são basicamente constituídas por fios condutores metálicos, suspensos em torres também metálicas, por meio de isoladores cerâmicos ou de outros materiais altamente isolantes. Como os sistemas de potência são trifásicos, geralmente existem 3 conjuntos de cabos de cada lado das torres, acompanhados por um cabo mais alto no topo, que é o cabo para raios, ou também chamado de cabo guarda, conforme figura 14 e 15. Figura 14, tipos, voltagens e distâncias de linhas de transmissão. Figura 15, exemplo de linhas de transmissão. 6.1.2 Redes de distribuição. A rede de distribuição divide-se em primária e secundária, como representado na figura 16. Figura 16, rede de distribuição. 6.1.2.1 Rede de distribuição primária. São os circuitos que conduzem correntes em grandes tensões de distribuição. Essa tensão, em sua maioria, é 13,8 kV no estado de Minas Gerais, e fica localizada na parte mais alta dos postes em locais urbanos. 6.1.2.2 Rede de distribuição aérea convencional. É o tipo de rede elétrica mais comum no Brasil, na qual os condutores são sem isolamento. Ao tocar nesta rede quando energizada, ocorrerá o choque elétrico. Também é a rede mais susceptível a defeitos, curtos-circuitos. Na figura 17 é possível observar uma rede de distribuição convencional. Figura 17, rede de distribuição aérea convencional. 6.1.2.3 Rede de distribuição aérea compacta. São mais protegidas que as redes convencionais, não somente porque os condutores têm uma camada de isolação, mas porque a rede em si ocupa menos espaço, resultando em menor número de perturbações. Essa rede não possui isolamento suficiente para garantir um contato seguro, apenas evita curto-circuito caso galhos ou outros objetos encostem nos cabos.
Geralmente possuem espaçadores entre os condutores. Na figura 18, observa-se uma rede aérea compacta com espaçador losangular e na figura 19 um espaçador vertical, muitas das vezes utilizado nesses tipos de rede. Figura 18, rede de distribuição aérea compacta com espaçador losangular. 6.1.2.4 Rede de distribuição aérea isolada. Esse tipo de rede tem um custo elevado e geralmente é utilizado em locais especiais. Ela é bastante protegida, pois os condutores são encapados com isolação suficiente para serem trançados, conforme demonstrado na figura 20. Já na figura 21 é possível observar dois tipos de rede primária empregada em um mesmo poste. Figura 20, rede de distribuição aérea isolada. Figura 21, dois tipos de rede primária em um mesmo poste. 6.1.2.5 Rede de distribuição subterrânea. Esta rede é a que proporciona maior nível de confiabilidade ao sistema elétrico, além de possuir uma estética melhor, visto que os condutores estão enterrados. Dentre as redes de distribuição é a mais cara, sendo instalada em regiões muito densas ou que possuem restrições de instalação de redes aéreas. O atendimento em galerias é feito por equipes especializadas, pois nesses locais, na maioria das vezes, a presença de gases, por isso não pode ocorrer curto-circuito, o qual poderá gerar explosão, conforme a figura 22. Figura 22, rede de distribuição subterrânea. 6.1.2.6 Redes de distribuição secundária, baixa tensão. São os circuitos que já passaram pelo transformador e tiveram suas tensões reduzidas, na grande maioria, para as seguintes tensões: 127, 220V ou 220, 380V ou 254, 440V, dependendo apenas do tipo de transformador, rebaixador. A rede secundária fica na parte mais baixa dos postes em locais urbanos e acima do conjunto de iluminação pública, de acordo com as figuras 23, 24 e 25. Figura 23, rede de distribuição secundária convencional. Figura 24, rede de distribuição secundária protegida. Figura 25, rede de distribuição secundária isolada. Figura 24, rede de distribuição secundária protegida. Figura 25, rede de distribuição secundária isolada. Em resumo, disse que a rede primária é aquela que está antes do transformador, enquanto que a secundária é aquela que sai dele já transformada. Observar-se na figura 16 as redes de distribuição primária e secundária, além do transformador, rebaixador. Quadro 2 Classificação NR10, Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Classificação NR10, Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Extra baixa tensão até 50 volts corrente alternada e até 120 volts corrente contínua. Baixa tensão, de 50 a 1000 volts corrente alternada e de 120 a 1500 volts corrente contínua. Alta tensão, acima de 1000 volts corrente alternada e acima de 1500 volts corrente contínua. 6.2 Rede de telecomunicações. A rede de telecomunicações, como telefonia, internet, dados, entre os outros, ficam localizadas na parte inferior da rede de distribuição de energia elétrica, mais especificamente abaixo do ponto das luminárias, compartilhando a infraestrutura dos postes. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, a rede de telecomunicação aérea de telefonia, TV a cabo e internet passa nos postes próximos aos cabos de energia elétrica. A rede, contudo, não possui carga elétrica. Figura 23. Porém, quando ocorre o contato dos cabos de energia elétrica com os cabos de telecomunicação, pode haver o perigo de choque elétrico. Caso contrário, inexiste o problema, uma vez que o fio de telefone não é energizado. A Anatel recomenda que não tocar num fio de telecomunicação quando, por avaria, esteja em contato com o solo, visto que não se sabe se está ocorrendo contato com a rede elétrica. Figura 26, Rede de telecomunicações. 6.3 Identificação da tensão da rede de transmissão de energia elétrica através da cadeia de isoladores. Os isoladores têm a função de impedir a passagem da corrente elétrica dos condutores aos apoios ou suporte e sustentar mecanicamente os cabos, barramentos, entre outros. Uma cadeia de isoladores é formada por uma série de isoladores campânula de porcelana ou de vidro. Para tensões de 120 kV usa-se de 0,6 a 0,8 isoladores, já para linhas de transmissão de 500 kV geralmente são usados de 26 a 32.
A formação de uma cadeia de isoladores depende da tensão envolvida. Quando se quer saber qual a tensão da rede, pois não se tem nenhuma informação referente a ela, considera-se que cada isolador da cadeia isola em média 10 kV. Por exemplo, se tivermos 14 isoladores na cadeia, será isolado uma tensão de 140 kV. Quando a tensão presente é conhecida, é possível estabelecer a zona de risco e a zona controlada, além da distância mínima para o ataque a um foco de incêndio com segurança. Também é possível evitar que ocorra a tensão de passo, entre outras situações. Na figura 27 observa-se os isoladores de porcelana e de vidro além da cadeia de isoladores. Figura 27, isoladores e cadeia de isoladores. Fonte: elétrica e material distributor. 6.4 Cerca elétrica. Esse sistema de segurança é composto basicamente por uma central de choque que gera pulsos de alta tensão em um pequeno intervalo de tempo. Dependendo da central, esse intervalo de tempo é de aproximadamente 0,1 segundo com choques que podem alcançar até 12.000 V. É importante destacar que os choques da cerca elétrica não oferecem riscos à saúde, pois a corrente deste choque elétrico é extremamente baixa, de corrente contínua e ocorre por um período curto, impedindo a pessoa de ficar presa nos fios da cerca. Deve-se tomar cuidado com instalações clandestinas, pois estas não obedecem às normas ou possuem produtos sem a certificação do Inmetro, podendo ocasionar vários prejuízos, inclusive a morte. Em caso de ocorrências onde há cerca elétrica, o primeiro procedimento é determinar o desligamento da cerca. Não sendo possível, deve-se respeitar a distância mínima de segurança para evitar o choque elétrico. Na figura 28 é possível notar os isoladores e as cadeias de isoladores. Figura 28. Isoladores e cadeia de isoladores. Em serviços que envolvam eletricidade, alguns materiais são essenciais como bastão isolante, vara de manobra, detector de tensão por indução e luvas isolantes. 7. Um bastão isolante, vara de manobra. O bastão isolante ou vara de manobra é considerado um equipamento de segurança. Essa ferramenta tem o objetivo de garantir a distância de trabalho ou isolamento de segurança nas intervenções com as instalações elétricas energizadas ou desenergizadas. O bastão isolante apresenta em uma das extremidades um adaptador universal, o qual servirá de encaixe para diversos tipos de equipamentos. Dentre eles, destaca-se o detector de tensão por indução que se encaixa na extremidade do bastão. Para a utilização dos bastões é necessário que eles estejam acondicionados de forma adequada, ou seja, dentro de sua sacola, capa protetora, não ficar expostos a materiais que porventura venham provocar avarias como cortes, fissuras, arranhões, dentre outros. Deve-se evitar que os bastões estejam em contato com umidade, óleo ou outros tipos de líquidos. Caso contrário, sua utilização torna-se ineficiente e ineficaz para o uso ao qual foi projetado, não garantindo assim a segurança dos militares ao utilizarem esse equipamento. Lembrando que ele deve ser utilizado em conjunto com as luvas isolantes. Na figura 29, observa-se a vara de manobra ou bastão isolado e a bolsa para o devido acondicionamento. Figura 29, bastão isolante e sacola para o acondicionamento. Ressalta-se que materiais improvisados como rodos ou pedaços de madeira são desaconselhados para afastar fios ou condutores de energia elétrica, uma vez que, se estiverem com umidade ou com outros líquidos que conduzam eletricidade, poderá ocasionar o choque elétrico. 7.2 Detector de tensão por indução é um equipamento que verifica a presença de tensão por aproximação. Este equipamento constata a presença ou ausência de tensões, quando há dúvida se o circuito está energizado ou não, garantindo maior segurança para os militares que entrem em circuitos elétricos para realizarem qualquer tipo de salvamento. Tal equipamento deve ser conectado na ponta extremidade com adaptador universal do bastão isolante, vara de manobra. Em seguida, o militar deve estender o bastão e aproximá-lo do circuito. Caso esteja energizado, o detector emitirá um alarme sonoro e uma luz. Este alerta impedirá que o militar entre em locais energizados e sofra um choque elétrico. Na figura 30 observamos diferentes modelos de detectores de tensão. Figura 30 Detectores de tensão por indução. Fonte: DACIS. 7.3 Luvas isolantes. As luvas isolantes são consideradas equipamentos de proteção individual e são essenciais às atividades que envolvam eletricidade. Ao utilizar este app, deve-se atentar para o nível de isolamento que ela possui, uma vez que níveis de tensão elevados exigem nível de isolamento alto.
As luvas com alto poder de isolamento reduzem os movimentos das mãos, sendo inadequado trabalhar com luvas com isolamentos altos em tensões baixas. Antes de utilizar as luvas isolantes, deve-se fazer uma inspeção visual, para garantir que ela não apresente avaria e esteja em condição de uso. Ressalta-se que, como a pele transpira e não pode haver umidade, é recomendável utilizar talco nas mãos antes de colocá-las, para que a pele não fique molhada durante o manuseio, possibilitando a condução da eletricidade. Deve-se utilizar uma luva de vaqueta por cima da luva de borracha para evitar que objetos venham a perfurá-la e comprometam a isolação do EP. Qualquer avaria na luva prejudicará a eficiência e eficácia em relação ao isolamento projetado para o equipamento. Na figura 28, alguns exemplos de luvas isolantes e luva de vaqueta, e na figura 29 um exemplo de classificação da cor da etiqueta das luvas relacionadas à tensão de isolamento do produto. Figura 31, luvas isolantes para diferentes tensões e luva de vaqueta. 7.4 Acondicionamento de materiais. Quaisquer tipos de materiais elétricos devem ser acondicionados de forma adequada. Ou seja, deve-se evitar que tais materiais fiquem expostos a objetos que provoquem danos por perfurações ou deixá-los expostos à umidade, a óleo, entre outros. Essas avarias comprometerão a sua funcionalidade e não garantirão a segurança para as quais estes materiais foram projetados. Para continuar a garantir a eficiência e a eficácia dos bastões, das luvas e do detector de tensão, é necessária a realização das manutenções recomendadas pelos fabricantes. 8 procedimentos a serem adotados em ocorrências com eletricidade. Quando o militar do CBMMG for acionado para o atendimento de ocorrência que envolva eletricidade, alguns passos devem ser seguidos. A. No deslocamento, deve-se solicitar ao COBOM o contato com a concessionária de energia elétrica CEMIG. B. Chegando ao local, se a concessionária estiver presente, deve-se realizar algumas perguntas para constatar que o ambiente está seguro e sem energia para executar as atividades de bombeiro. C. Perguntar se a rede de energia elétrica está desligada, desenergizada, aterrada e seccionada no trecho onde serão realizadas as atividades de salvamento. Observação: o aterramento segundo a NR10 deve ser feito antes do ponto e depois do ponto de onde serão executadas as atividades. D. Caso a concessionária confirme que o ambiente está seguro para realizar as atividades, o militar, possuindo o detector de tensão e seguindo os passos do item 7.2, deve checar se o local não possui tensão. Caso não tenha este equipamento, ele terá que confiar na concessionária. E chegando ao local da ocorrência, caso a concessionária de energia elétrica não estiver presente, deve-se fazer uma avaliação do cenário a 10 metros de distância e isolar a área, estabelecendo assim a zona de segurança. F. Verifique se há vítimas. G. Verifique qual rede de energia elétrica está presente, distribuição, primária ou secundária, ou transmissão. H. Se a rede de energia elétrica for a de transmissão, verifique a sua tensão de acordo com o item 6.3. E se for rede de distribuição de energia elétrica, verifique qual tipo de rede de acordo com itens 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.1.2.6 e a sua tensão. J. De acordo com a tensão, estabeleça o limite de abordagem com segurança de acordo com o item 5.1.2. K. Estabeleça a zona de risco e zona controlada de acordo com a tabela 1, evitando assim a tensão de passo. L. Se a ocorrência for um incêndio em veículo com fio energizado sobre ele, o combate ao incêndio pode ser realizado, desde que siga as condições estabelecidas no item 5.2.3. M. Caso o motorista consiga mover o carro quando um fio energizado estiver sobre o veículo, deve-se seguir os passos do item 5.2.1. N. Caso tenha um fio energizado embaixo ou sobre veículo, deve-se aproximar dele de acordo com o item 5.2. O caso o motorista não consiga mover o carro quando um fio energizado estiver sobre o veículo, deve-se seguir os passos do item 5.2.2. P. Caso tenha um fio energizado sobre carro e houver vítimas inconscientes, deve-se seguir os passos do item 5.2.4. Que caso tenha um fio energizado sobre o carro e houver presença de vítimas conscientes, com risco de explosão do veículo, deve-se então seguir os passos descritos no item 5.2.5. R. Caso tenha um fio energizado sobre o carro com vítimas inconscientes ou feridas e o veículo com risco de explosão, deve-se seguir os passos do item
5.2.6 Importante: para utilizar o bastão isolante é necessário que esteja acondicionado de acordo com os itens 7.1 e 7.4. Assim como para utilizar as luvas isolantes, elas devem estar acondicionadas adequadamente, conforme descrito nos itens 7.3 e 7.4.